tudo bem? Eu sou Ana Lucena e estou aqui para mediar e participar da roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, coordenada e executada pelo Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, o CEPAM, que pertence à Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, e pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, a DDPM, que integra a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. O objetivo desse projeto de ações integradas entre a SEDUC e a CEMED é dar apoio ao trabalho docente e às equipes, com diálogo direto sobre os desafios e as possibilidades da prática pedagógica, nesse período em que vigorar o regime especial de aulas não presenciais. Nós queremos também agradecer a todos que estão nos acompanhando pelos canais da TV Encontro das Águas, no YouTube, aplicativo Humano. E o tema da nossa conversa de hoje são métodos ativos de aprendizagem, a construção de uma educação inovadora para estudantes do século XXI. E nós queremos convidar você, docente da rede pública, estadual de educação e toda a comunidade escolar, para discutir os caminhos necessários à construção de uma educação inovadora e também o potencial da utilização de métodos ativos de aprendizagem para colocar o aluno como participante ativo desse processo. E para nos ajudar a construir esse grande diálogo sobre o tema, eu tenho dois convidados, a professora doutora Lilian Bassic e o professor Joaquim Jacinto Escola, a quem eu desde já agradeço aos dois pela presença, pelo aceite ao nosso convite, e nós preparamos um vídeo de apresentação dos nossos participantes para que todos vocês conheçam os dois. Vamos assistir agora. E eu começo com a professora Lilian, tá? Para ela nos contar um pouco, né, como foi esse trabalho com as metodologias ativas, como isso passou a ser uma referência na sua trajetória profissional, acadêmica, docente, né? Eu peço que a senhora dê as suas palavras iniciais para início da nossa roda de conversa. Bom, agradeço muito o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez próximo do pessoal do Amazonas, com quem eu tenho já um contato há algum tempo e um carinho muito grande. Em relação às metodologias ativas, elas fazem parte da minha trajetória desde o início do meu trabalho na educação, né? Eu iniciei como professora de educação infantil e de lá para cá eu lecionei em todos os segmentos, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, atualmente na pós-graduação, e a todo momento a gente percebe a necessidade da gente buscar formas de garantir um engajamento maior dos estudantes. Então, as metodologias ativas auxiliam nesse processo de engajamento e ajudam bastante no processo de construção de conhecimento e garantindo aprendizagens cada vez mais significativas, né? Foi para isso que eu me dediquei no meu doutorado, e eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai poder trazer várias das reflexões que eu venho tendo durante esse meu percurso. Novamente, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora Lilian, a senhora está sempre muito disponível mesmo, né, muito acessível para sempre construir esse diálogo com a nossa comunidade escolar. E eu quero também agora agradecer e dar as boas-vindas ao professor Joaquim Jacinto Escola. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade também.
o professor Jacinto, né, para vocês saberem, a gente está falando de Portugal, e ele participa desse importante diálogo com os professores do Amazonas, considerando toda a nossa singularidade, que envolve ser professor nesta região do país, mas que, como todo ser singular, também é universal. Então, as questões que importam e que são muito caras aqui à nossa região também são questões que se universalizam e se encontram, né, com as singularidades, com outras singularidades em outros lugares do mundo. Então, professor, eu passo a palavra ao senhor para as suas considerações iniciais. Muito boa tarde, professora Ana, muito boa tarde, professora Lilian. Um cumprimento e um agradecimento por este convite para poder participar neste debate sobre metodologias ativas e, no fundo, pensar a questão das metodologias ativas em relação àquilo que é o perfil, ou que possa ser o perfil para uma educação para o século XXI. E dizer que é um gosto imenso poder estar convosco, é um gosto imenso poder partilhar, poder discutir, poder ouvir e pensar em conjunto com colegas num outro território, mas, como dizia a professora Ana, com um conjunto de questões que são universais, um conjunto de preocupações que são, eu diria, também universais, porque aquilo que nos move continua a ser a preocupação com a melhoria do ensino, com a melhoria da qualidade das condições para que o ensino possa acontecer e, no fundo, com as aprendizagens dos nossos alunos. Poder dialogar com colegas neste país, no Brasil, um país por quem eu tenho uma imensa admiração, um conjunto de colegas com quem trabalho e com quem tenho, digamos, um conjunto de atividades e, portanto, poder estar neste debate é uma oportunidade para mim e um gosto imenso. Muito obrigado. Obrigada, professor Jacinto. Este diálogo, só para retomar, né, ele tem como foco os métodos ativos de aprendizagem, quais são as mudanças necessárias do ponto de vista da nossa relação também com a construção do conhecimento. Então, como que a gente consegue chegar a esse processo de construir uma educação inovadora para o século XXI? E nesse contexto, nessa discussão, a gente observa que falar de metodologias ativas é cada vez mais frequente, está sempre na pauta de discussão, né? Então, como é que o professor pode inovar na sua prática, né? Mas a gente também observa que, para alguns, parece que falar de metodologia ativa ainda é uma novidade, é algo que surgiu agora, né? Nos últimos 10 anos. E já outros têm uma compreensão que às vezes mistura um pouco, né? Falar de metodologias ou de métodos ativos apenas como um modismo, algo que só está vinculado ao uso de tecnologias digitais, né? Como a panaceia, como o remédio para todos os males, para resolver os problemas educacionais. Mas agora, iniciando uma pergunta, né? Nesse caso, trabalhar com métodos ativos de aprendizagem, né? Desenvolvendo metodologias que considerem o estudante como centro do processo de aprendizagem, é realmente algo novo? Qual é a diferença entre métodos ativos e metodologias ativas? Ensino híbrido e metodologias ativas são conceitos distintos ou são a mesma coisa? Né? De que modo as metodologias ativas elas estão presentes na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular? E aí eu passo a palavra para a professora Lilian, inicialmente, para ela nos dizer o que ela pensa sobre essas questões. Professora Lilian, a palavra é sua. Muito obrigada, Ana. Bom, essas questões que você traz são muito fundamentais para a gente entender melhor tanto esse contexto atual, né, que as metodologias ativas às vezes surgem como uma palavra da moda, e a gente percebe, né, nos estudos que a gente vem fazendo já há bastante tempo, acho que vários de vocês que podem estar assistindo a essa conversa, que fizeram pedagogia e que cursaram uma licenciatura,
que os estudos sobre colocar o aluno no centro do processo, eles não são novidade na educação, né? Quer dizer, há bastante tempo, desde o século passado, vou dizer que desde o século retrasado, vários educadores têm tido esse olhar, né? Que a aprendizagem ela precisa estar centrada no aluno. Então, quando a gente olha para os estudos de Piaget, eu vou citar um pouco das referências, que são as minhas referências de pesquisa, mas que com certeza a gente tem muitos outros autores, muitos outros teóricos que também trazem essa reflexão. Então, quando a gente olha para os estudos de Piaget, que considerava a importância de você pensar naquela equilibração majorante, né? Então, nos desequilíbrios que você vai propiciando ao aluno no processo de aprendizagem e que esses desequilíbrios vão levando a uma equilibração e a uma aquisição de novos conhecimentos, ele já estava olhando um pouco para esse aluno como o centro do processo. Vygotsky, mais ainda, quando traz essa visão do outro, né, da importância do social, da gente aprender com os pares, da gente atuar numa zona de desenvolvimento próximo, levando esse aluno a aprender aquilo que ele está capaz de aprender naquele momento, né? Vygotsky fala muito dessa ideia de aquilo que está próximo do aluno, né? A gente vai atuar nessa zona de desenvolvimento próximo para que ele possa realmente construir conhecimentos. Já são autores que trazem para a gente um olhar para uma metodologia mais ativa, para um jeito de trabalhar que possibilita momentos de protagonismo, momentos de olhar para esse estudante no centro do processo. Quando a gente olha, né, a sua outra questão, métodos ativos e metodologias ativas, a gente tem visto no Brasil, especificamente, vou adorar depois ouvir do professor Jacinto, em alguns momentos um pouco de confusão, né? Então, por exemplo, o professor usa uma determinada técnica no meio da sua aula e diz, olha, eu usei aqui uma técnica de uso de um recurso digital, e aí, como eu estou usando um recurso digital, eu já estou fazendo uma aula que envolve uma metodologia mais ativa. Então, a gente costuma diferenciar um pouquinho isso, dizendo que existem práticas inovadoras, práticas muito interessantes, e que muitas vezes são o primeiro passo para o professor, né? Ele começa a fazer algumas coisas um pouco mais voltadas para esse aluno em processo, mas ainda não muda um percurso metodológico, né? Então, a gente tem considerado as metodologias ativas com uma visão de percurso metodológico. Um percurso que tenha um propósito, né? Então, que engaje o estudante por conta de um propósito. Este propósito leva o aluno à ação, né? Então, uma ação prática em relação ao conhecimento, que pode ser trocando informações com um colega, que pode ser por meio de uma investigação mais aprofundada. Então, este propósito, essa ação leva a uma reflexão. E aí a importância do papel do professor como alguém que vai mediando essas relações do aluno com o conhecimento e vai ajudando a sistematizar um corpo de conhecimento. Então, as metodologias ativas, elas estão centradas nesse percurso. E aí, para avançar um pouquinho mais e já finalizar, quando você comenta sobre o ensino híbrido e as práticas, se é a mesma coisa, né? Acho que é uma das questões que são muito recorrentes. O ensino híbrido, ele é uma estratégia, é um jeito da gente trabalhar as metodologias ativas, então ele pode ser considerado como se ele estivesse no bojo das metodologias ativas, né? Imaginando as metodologias ativas como um grande guarda-chuva que pensam nesse percurso mais protagonista e que pode, eventualmente, envolver o híbrido no sentido de integrar as tecnologias digitais. As metodologias ativas, de uma maneira geral, estão muito bem referenciadas na nossa Base Nacional Comum Curricular, o tempo inteiro, desde o texto introdutório até os textos de cada um dos componentes curriculares e das áreas, é evidenciado esse papel protagonista do estudante. E o que não desmerece o papel do aluno, né? Mas sim coloca o foco no professor como alguém que elabora experiências de aprendizagem, que coloca esse estudante no foco. Bom, acho que inicialmente, para começar a falar sobre o que eu venho pesquisando, eu acho que já temos um ponto de partida. Professor Jacinto, agora eu quero falar com o professor Jacinto um pouco. Como é que o senhor vê a importância do uso de métodos ativos de aprendizagem para essa mudança de que tanto falamos, que às vezes ela parece simples, mas ela é complexa também de se concretizar na escola, né? Como é que a gente pode fugir desse modismo puro, né? De como a professora Lília falou, de fazer uma experimentação de algo assim mais improvisado e achar que está
desenvolvendo, né, uma metodologia ativa, né? Como é pensar estratégias didáticas, né, e metodologias, de fato, de uma maneira intencional, né, para desenvolver as competências necessárias a uma aprendizagem significativa e inovadora. Eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Gostava naturalmente de corroborar tudo o que foi dito pela professora Lilian, no sentido da clarificação conceptual. É muito, muito importante clarificar o que é que se pode entender por métodos ativos, por metodologias ativas e, sobretudo, não confundir, porque essa é uma questão central, não confundir a questão das metodologias ativas como, e neste caso, com a introdução de pequenos elementos como um dispositivo tecnológico, um determinado software, usar e considerar que isto por si só garante ou nos coloca como profissionais, como professores, como educadores, dentro ou fazendo uso de metodologias ativas. Não é verdade. E, portanto, estou absolutamente de acordo com a professora Lilian quando chama a atenção para esta questão, que é a dimensão processual, neste caso concreto, nas aprendizagens, na organização das aprendizagens, na intencionalidade e, no fundo, na organização dos vários momentos, porque quer queiramos, quer não, quando falamos de métodos e quando falamos de metodologia, há um elemento que é comum, que é a ideia de um caminho, de uma via, de um percurso, que nós pretendemos que seja percorrido conjuntamente entre educadores e educandos, entre professores e alunos. E, portanto, a questão do caminho está aqui presente, e, portanto, as metodologias apresentam-nos exatamente como este caminho que nos deve conduzir a uma determinada finalidade e com uma determinada intencionalidade. E que é um aspecto que me parece também muito importante, não é algo novo. Evidentemente que no século XXI tendemos a reforçar claramente a ideia de que o aluno deve ser o ator e o autor privilegiado em todo o processo de ensino e aprendizagem, que há uma descentração neste caso concreto, do domínio do professor como centro do processo para o domínio do aluno como sendo, digamos, o foco. E a professora Lilian lembrava, e muito bem, que temos que recuar no passado, temos que ir aos autores do século XX, Piaget, Vygotsky, podemos recuar aos autores que estão na dobragem do século XIX para o século XX, um grupo muito interessante de investigadores que estão no que hoje se chama o Centro Jean-Jacques Rousseau, na Suíça, em Geneve, e que agregou um conjunto de educadores que visavam a renovação da pedagogia, inspirados por um velho mestre, neste caso, que era o Rousseau, e com o papel que ele vai atribuir à infância, o reconhecimento da especificidade e, portanto, todo um trabalho que está mais centrado naquele a quem vamos ajudar no processo, neste mesmo processo. Portanto, a grande diferença no século XXI é que esse centro é cada vez uma evidência maior. Se nós quiséssemos pensar esta realidade a partir da realidade portuguesa e a partir da realidade europeia, uma das questões mais curiosas é que toda a organização dos sistemas de ensino europeus que estão ligados ao processo de Bolonha, é muito curioso que o centro seja exatamente o aluno, que toda a organização do processo de ensino tenha uma medida que se chama ECTS, que é ou tem que ver com o trabalho desenvolvido pelo aluno. Isto é, toda a organização dos processos de ensino devem procurar compreender qual é o trabalho
o número de horas que o aluno precisa para desenvolver um conjunto de competências, de habilidades. E, portanto, estas são dimensões que colocam o aluno no centro do processo. E, portanto, as metodologias ativas, no fundo, são ou têm este privilégio de nos lembrar que toda a organização não deve perder de vista quem é o protagonista principal. A tecnologia, evidentemente, que é uma marca distintiva do tempo em que vivemos. E, portanto, não podemos perder de vista esse papel e essa realidade. Agora, como a professora Ana também dizia, ela não pode ser ou não deve ser vista como algo que resolve tudo. E o primeiro grande erro para quem pensa as questões da tecnologia e da tecnologia educativa é acreditar que um novo dispositivo, uma nova ferramenta tecnológica vai resolver todos os nossos problemas. Diria que, de uma forma global, fomos acreditando nisto. Os professores tendem a acreditar, quando um novo dispositivo aparece, que ele vai resolver todas as dificuldades que temos. É uma prova histórica, é que em cada momento um novo dispositivo obrigou-nos a reorganizar o nosso modo de ensinar, de aprender, mas objetivamente não determina de forma alguma aquilo que é o essencial nos processos educativos. Eu ficaria por aqui nesta primeira fase. Certo. Muito obrigada, professor, pela sua fala. E também essa perspectiva, né, de pensar naquilo que a Lília tem falado, o propósito, a ação e a reflexão. Bom dia a todos. Me chamo Adriane Caroline Moran de Matos. Sou professora atualmente dos anos finais, né, na Escola Maria Raimunda, e também sou professora no ensino superior, né, na Faculdade Mater Dei. Estou aqui para relatar um pouco da minha experiência, né, como metodologia ativa. Também utilizei a metodologia de mapas mentais e mapas conceituais, né, com quais os alunos era disponibilizado conteúdo para eles, né, e com isso eles iam começar a tirar dali palavras-chave e tentar compreender aquele conteúdo. Com relação aos mapas conceituais, no qual foi a metodologia ativa no que eu mais apliquei dentro do ensino de química, né, forma que auxiliou de forma significativa no aprendizagem escolar dos alunos. E a metodologia ativa, ela é uma proposta que ofereceu, né, uma perspectiva de melhoria na prática educativa, pelo menos no meu ponto de vista, né, e a experimentação, né, que eu realizei no município do Careiro da Várzea, ela foi de grande importância.
E aí, trazendo para o contexto atual, eu queria assim, saber de vocês, será que a necessidade gerada nesse momento da pandemia, ela pode ser impulsionadora das grandes mudanças que a gente tanto sonha e espera na prática pedagógica dos professores, já no período pós-pandemia? Será que a gente pode pensar que nesse momento a gente já poderá assim vislumbrar uma clareza e uma intencionalidade pedagógica no uso das metodologias ativas? E também queria saber se, a partir dos vídeos, como é que vocês analisam essa questão, né, de os professores, né, se colocarem, né, para desenvolver esses processos? Eu vou passar a palavra à professora Lilian Bassi. Bom, Nath, que assim como você, eu também fico muito emocionada, né, em ver esses vídeos e na minha experiência que eu tive de participar de formações com vocês, eu sempre me emociono muito e me orgulho, né, da gente ter essa realidade no nosso país, né, da gente ter povos indígenas com as suas identidades sendo respeitadas e sendo envolvidos em processos que realmente olham para qual é a característica desse povo indígena, o que ele precisa para construir conhecimentos e dentro da sua realidade, né? Então, eu me emociono muito também ao ver esses vídeos, e acho que assim como você, a gente fica pensando na grande diversidade do nosso país, né? Pensando nessa grande diversidade, a gente tem esses dois vídeos que nós assistimos, né? Uma professora que faz um trabalho com alunos mais velhos e trabalha ali com mapas conceituais, utiliza uma estratégia, um recurso, né? Os mapas conceituais sendo inseridos numa prática pedagógica. A gente percebe a importância desse início do uso de recursos como recursos offline, que podem acontecer ali, ela mostra a foto dos cadernos dos alunos, da maneira que eles utilizaram os conhecimentos. E a gente entender que dentro de um percurso metodológico, o mapa conceitual pode ser, sim, uma estratégia interessante, né? Principalmente se essa estratégia do mapa conceitual estiver relacionada à ação do aluno para refletir sobre um conhecimento e que se insere dentro de um percurso metodológico de metodologia ativa. É sempre importante a gente refletir que apenas o mapa conceitual, se ele não estiver dentro de um percurso, ele não necessariamente seria uma metodologia ativa, mas a professora explica muito bem que o aluno conseguiu se relacionar com conhecimento, construir conhecimentos a partir dessa produção. Então, é claro o entendimento de que ela inseriu essa proposta dos mapas conceituais dentro de um percurso metodológico que tornou o aluno mais protagonista e mais centro desse processo. Quando a gente pensa nesse período pós-pandemia, é óbvio, com o vídeo ali dos povos indígenas de uma forma lúdica, né, crianças menores, de uma forma lúdica, trabalhando, né, o que você relatou um pouco antes de passar o vídeo, trabalhando os conceitos que são específicos da língua deles dentro de uma estratégia mais ativa, de que torna mais protagonista, também mostra essa possibilidade da metodologia ativa também está mais ligado às necessidades dos indivíduos, né? Isso nos reporta muito, né? Acho que os dois vídeos nos fazem olhar para Paulo Freire, que é uma grande referência para a gente aqui no país, né? Pelo menos para os educadores que têm essa visão bem clara do aluno ser respeitado na sua individualidade, a gente percebe muito claramente esse olhar quando a gente vê um vídeo como esse. Agora, num período pós-pandemia, né, é óbvio que a gente fica sempre muito sensível para dizer, olha o que estamos ganhando, né, quais são as vantagens desse período. A gente sabe que é um período muito sofrido, né, a gente gostaria muito de ter passado por essa inserção de tecnologias digitais, né, no nosso meio, num outro cenário, né, mas é esse cenário que a gente tem agora e a gente tem percebido que, em primeiro lugar, um potencial muito grande dos professores em tentar reinventar a sua prática, né? Eu acho que isso mostra para a gente o quanto a educação e o quanto os educadores, de uma maneira geral, estão o tempo inteiro revendo suas práticas, né? E ao rever essas práticas, muitos deles tiveram que se inserir em novas práticas que eles nunca tinham vivido, né? Então, a gente vê realidades no nosso país com mais recursos digitais e com menos recursos digitais, e as pessoas recriando as suas práticas para um olhar de colocar isso mais como protagonista, né? Porque a partir do momento que a gente não tem
a presença em uma sala de aula, a relação desses alunos, né, fisicamente no espaço, a gente tem que repensar práticas. Então, eu vejo como um maior legado desse período a gente ver como o quanto o potencial da nossa educação ele pode ser expandido, né? E nós vimos como a gente teve, de uma forma emergencial, expandir esse potencial, pensando em como levar, como colocar esse aluno como alguém protagonista, né? Mais ainda, a gente teve esse olhar de ele estar no centro do processo, é para ele que eu tenho que desenhar essa experiência de aprendizagem. Acho que, como o professor Jacinto colocou, é algo que em todo mundo a gente tem feito esse olhar de pensar que esse estudante tem que ser o nosso propósito de desenho de uma experiência. Então, esse período de pandemia trouxe para os professores esse desafio e a gente percebe que isso vai ser um grande legado. E eu vejo que o maior legado é essa resiliência e essa possibilidade de lidar com as adversidades que a gente está tendo que viver nesse período. Obrigada, Lilian, muito obrigada pelas palavras. Agora eu passo ao professor Joaquim Jacinto, tá, professor, para o senhor nos explicar como é que o senhor analisa essa questão, professor. Eu achei fascinante os 2 vídeos que vi, as 2 experiências que aí são retratadas, e achei fascinante por vários motivos. Eu gostaria de começar exatamente pela educação indígena e chamar a atenção para uma questão que merece naturalmente o reconhecimento e o respeito por aquilo que está a ser feito, mostrando que a grande preocupação é conservar a identidade. E a consciência muito clara de que a identidade de um povo, a identidade de um país, é tanto mais rica quanto maior for a capacidade de acolher a diversidade. E há a preocupação em devolver a estas populações a consciência de um potencial e a consciência de que a sua própria cultura e cada um daqueles sujeitos é portador de uma cultura digna de ser reconhecida e partilhada com todos os outros. E, portanto, olhando para os meios, percebendo as dificuldades, percebendo o território, percebendo os contextos mais complexos para que as equipas possam apoiar estas populações. E, portanto, isto é verdadeiramente uma missão. E nós percebemos isso quando a professora Lília me chamava a atenção para o grande educador Paulo Freire, e que se percebe esse esforço para, olhando para a população do Brasil na sua diversidade, na sua riqueza construída a partir exatamente dessa mesma diversidade. E, portanto, claramente temos aqui uma metodologia ativa, um conjunto de possibilidades que são aproveitadas e aquilo que é absolutamente central são estas crianças que desde muito cedo percebem que são portadores de uma cultura de grande valor e que deve ser reconhecida, que deve ser conservada, porque a conservação de algo que nos pode salvar como um todo, isto é, como um país, como membros da humanidade. Obrigada, professor Jacinto. Nós vamos agora iniciar o terceiro bloco e aí eu quero agradecer aos muitos professores, pedagogos, diretores de escolas estaduais e municipais que enviaram questões pelo link disponibilizado para as perguntas e que são justamente essas perguntas que nos ajudam a construir coletivamente as nossas rodas de conversa. Por isso, a gente traz esse nome do diálogo formativo, porque nós estamos costurando aqui um grande diálogo com os professores do Estado, né, e os especialistas para um debate qualificado. E também justificar que, em razão do nosso tempo, nós selecionamos algumas dessas questões, e as 2 primeiras questões que foram feitas, elas vão agora aparecer por meio de um vídeo, né? Foram 2 vídeos gravados, de professores, um da rede pública municipal e outro da rede pública estadual, e eles se referem aos desafios e possibilidades das metodologias ativas. Nós vamos ver esses vídeos agora. Olá,
Eu sou a professora Rose, sou professora de matemática e já tive algumas experiências com o uso de metodologias ativas. Já foi bastante divulgado e já pesquisado também que as metodologias ativas colaboram nos processos educacionais, levando os alunos, os estudantes, os docentes ao protagonismo das suas atividades estudantis e levando os professores ao processo de mediadores das atividades desses alunos. Eu gostaria que a professora Lilian nos desse algumas dicas de como levar a toda a comunidade escolar, os professores, a direção da escola, a gestão, toda a comunidade escolar, enfim, a engajar neste processo de métodos ativos para a escola, para que toda a escola se engajasse no processo de metodologias ativas. Boa tarde, eu sou a Catiânia, sou professora formada em Pedagogia, Educação Infantil e Séries Iniciais. Nesse momento, eu estou atuando como formadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério ADDPM. E nesse momento, eu quero contribuir com o nosso programa de hoje com 2 perguntas. Eu vou tentar formular em apenas uma. Bom, a gente sabe que as pessoas, de forma geral, elas têm uma certa resistência com o uso das tecnologias, o uso das ferramentas digitais, com as mídias, enfim. Diante deste cenário que a gente tem conhecimento, eu trago essas perguntas para vocês. Como é que vocês avaliam o uso das metodologias ativas no pós-pandemia? E como é que vocês veem como isso vai ser usado depois? Vocês acreditam que a escola, de forma geral, continuará a fazer uso dessas ferramentas como aliadas? Obrigada! Então vamos lá, a gente já tem uma pergunta, né? O primeiro vídeo já está direcionado para você, professora Lilian, tá? E aí a gente repassa como é que você analisa a questão, né, da professora Rosilei, que foi apresentada no primeiro vídeo. Muito bom. Bom, fiquei muito feliz com a pergunta da professora Rose e a clareza que ela traz, né? No sentido de dizer, olha, a gente já sabe o quanto é importante para o aluno pensar em metodologias ativas, mas como é que a gente consegue sensibilizar o professor, né? Sensibilizar as escolas para a gente ter cada vez mais pessoas envolvidas nesse processo, né? A gente tem estudado muito sobre a formação de professores, né? Tanto na pós-graduação que eu coordeno, quanto na tríade educacional, em que a gente trabalha especificamente com formar professores, e a gente tem percebido que uma das questões bem importantes para os professores é pensar que esta formação, né, ela tem que envolver o que a gente chama de homologia de processos, né? O professor, a gente sabe qual é a importância da prática, sem dúvida, mas a importância do professor experimentar práticas que envolvam metodologias ativas na sua formação. A gente tem visto que quando o professor experimenta essas práticas, ele percebe que ele também aprende melhor, ele até comenta com a gente, nossa, passou tão rápido essa formação, porque ele estava ali, mão na massa, construindo conhecimento com os colegas, com os pares, isso leva a uma percepção de qual é o sentido de uma metodologia ativa. E aí, olhando um pouco para a Dewey, né, que diz que não vale só a pena a gente viver a experiência, mas que é importante que a gente reflita sobre essa experiência, trazer essa possibilidade para o professor, também faz com que ele perceba essa conexão de teoria e prática e também faz com que ele perceba o sentido de uma aprendizagem mais ativa. Então, para responder para a professora Rose, eu acho que é isso, cada vez mais a gente poder possibilitar para os professores experiências de formação que envolvam uma prática mais ativa, né? Obrigada, professora Lilian. E agora eu passo ao professor Jacinto. Professor, o senhor poderia responder a questão do segundo vídeo da professora Catiana? A grande questão e a questão que a professora Catiana me colocava, ou que nos colocava e será que nós vamos continuar, e as escolas continuarão a usar estas ferramentas como aliadas? Eu creio que sim, Depois de um momento como este, depois de uma experiência tão traumática como esta,
depois das respostas que os sistemas educativos tiveram que encontrar e que todos os profissionais, que todos os educadores tiveram que encontrar para responder a este período complexo, eu creio que as escolas tomaram consciência de que podem fazer de forma diferente, podem envolver mais os seus alunos, podem envolver mais a comunidade educativa e podem ter benefícios reais do ponto de vista da aprendizagem dos seus estudantes. E, portanto, eu acredito que, por um lado, haverá uma tendência para uma maior utilização das metodologias ativas e metodologias ativas suportadas também por possibilidades tecnológicas. Porque, por exemplo, quando um professor utiliza uma plataforma de ensino à distância, percebe rapidamente por si, pelos colegas que também estão a fazer a mesma experiência de utilização e pelos próprios alunos, que a plataforma tem ferramentas que ele pode explorar, de comunicação síncrona, de comunicação assíncrona, de ferramentas que pode utilizar para mais facilmente trabalhar e verificar a qualidade das aprendizagens dos estudantes. Isto é, explora essas possibilidades e eu creio que é difícil abandonar algo que se provou ser, ou que demonstrou ser, um auxílio precioso num momento complexo, num momento de grande constrangimento e de grandes contrariedades. E a gente tem visto muito isso mesmo, né, aqui no Amazonas, porque a gente já vive esse contexto de ter que encontrar essas saídas. Então, eu penso que aqui no estado do Amazonas, especialmente com os centros de mídias que nós temos, e com o programa Aulas em Casa, nós conseguimos mostrar como, né, agir nesse momento de emergência, que é o que a gente está fazendo hoje, né? A pergunta é do professor Jefferson, e ele trabalha como professor de ciências na Escola Municipal Francisca Pergentina e como professor de biologia no CMPM, a Escola da Polícia Militar, CMPM-4. Ele diz que escuta muito falar em aprendizagem por projeto, né, como um método ativo, mas ele nunca conseguiu alguém que pudesse lhe explicar como é a aplicação na prática. E por esse motivo ele pergunta como trabalhar e envolver professores no ensino com projetos. Essa prática seria eficiente se fosse aplicada de forma individual, por apenas um professor? Então, a gente passa essa pergunta para a professora Lilian Bacic responder a questão do professor Jefferson. Professora Lilian. Obrigada pela pergunta, professor Jefferson. Fico muito feliz de ser alguém da área de ciências para poder trocar essa informação, porque é a minha formação inicial. A aprendizagem baseada em projetos, ela tem se caracterizado como uma excelente proposta de metodologia ativa, né? Esse livro, até que o último livro que nós organizamos, ele traz especificamente a aprendizagem baseada em projetos na área de ciências, né? Então, é possível, óbvio, que quando a gente pensa nos projetos de uma forma mais transdisciplinar, quanto mais ele pudesse envolver outras áreas, melhor seria. Mas é possível um único professor fazer isso, né? Desde que ele desenhe esse percurso metodológico. E, usualmente, para ser bem breve, a aprendizagem baseada em projetos, ela parte de uma questão norteadora, que é algo que gera esse propósito, essa vontade de saber, né? A gente tem alguns exemplos de questões norteadoras, mas uma delas poderia ser como podemos auxiliar os estudantes a lidarem com essas questões do distanciamento social que a gente está vivendo hoje. Então, a partir de uma questão norteadora, a gente vai identificando etapas de pesquisa, etapas de investigação, que seria descobrir o que é esse distanciamento social, o que está levando a isso, quais são as causas e consequências da exposição das pessoas ao vírus, né, nas aglomerações ou nos locais em que elas se encontram, e a partir daí a gente vai caminhando porque a gente chama de produto final. Se a gente está querendo criar nessa questão norteadora algo que envolva a comunidade, então como é que esse aluno pode construir recursos para comunicar aos outros as melhores formas de prevenção?
E aí pode ser esse estudante produzindo um vídeo, produzindo alguma campanha de conscientização, entre outras. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem um percurso. O que a gente trabalha hoje é um pouco diferente dos projetos que eram muito divulgados pelo Hernandes, né? Acho que é um dos precursores aqui no Brasil da aprendizagem por projetos. A gente tem trabalhado hoje com a aprendizagem baseada em projetos que leva essa concepção, mas que tem essa trilha bem estruturada, em que a gente parte de uma questão norteadora e vai desenhando, auxiliando esse aluno a desenhar o processo até chegar no produto final. Tentei resumir um pouquinho, mas espero poder ter respondido a sua pergunta, professora. Eu vou agora para uma pergunta que chegou do link do professor Manuel. O professor Manuel, ele é da Escola Municipal Ana Sena Rodrigues. E ele relata que a história da educação anda junto, né, aos processos metodológicos, a partir dos quais, nas últimas décadas, têm surgido novos métodos de ensino. E, diante desse panorama, ele diz o seguinte: percebe-se que não tem mudado a dura realidade dos alunos em relação à aprendizagem, ou seja, os métodos têm ficado somente na teoria. E ele vai dizer: é difícil mudar um quadro que falta quase tudo. A maioria das escolas não tem livro didático, biblioteca, laboratório de informática e falta até papel ao maço para as atividades dos alunos. Diante desse contexto, o professor Manuel vai perguntar, né, como colocar em prática uma metodologia inovadora. Tá? Então, eu vou passar essa pergunta agora para o professor Jacinto, né? O que o senhor, professor Jacinto, poderia responder ao professor Manuel? Agradecer a pergunta do professor Manuel, dizer que é uma pergunta muito oportuna e muito exigente, porque tem na base consciência uma dificuldade. Quando as instituições estão carenciadas de recursos tão elementares como o papel, como os dispositivos tecnológicos, os laboratórios, é mais difícil desenvolver as atividades. No entanto, há uma questão que me parece importante. Os professores são normalmente muito criativos e normalmente procuram soluções que lhes permitam fazer então um ensino inovador. E o ensino inovador passa, a questão da inovação é sempre complexa: o que é novo, o que é que não é novo, o que é que é uma continuidade em relação a algo do passado. Agora, a questão dos métodos e das metodologias, neste caso das metodologias ativas, elas são facilitadoras da criação desse espaço de novidade. Há normalmente uma associação entre a questão da própria tecnologia e a novidade, isto é, invariavelmente há uma tendência para considerar que a utilização de dispositivos tecnológicos é facilitadora de transformações e da introdução de inovação no sistema. Mas é verdade, porque os dispositivos vão permitir novas possibilidades que não estavam disponíveis até aí, mas o que é importante perceber é que quando não temos estes recursos, nós podemos continuar a inovar. E o que é importante nessa inovação é continuar a identificar o sujeito a quem dirigimos o nosso esforço como educadores, perceber quais são, digamos, as motivações do nosso aluno, perceber quais são os recursos que cada um de nós transporta, quais são as potencialidades, e tentar explorá-las ao máximo. E, portanto, a inovação não se pode aqui dissociar da criatividade. A capacidade de encontrar, sem alguns dos recursos que muitas vezes se generalizaram noutros espaços, noutros países, mas que nós não temos à nossa disposição, a capacidade de continuar a fazer com os alunos, a identificar aquilo que pode ajudá-los a aprender. E, portanto, a questão das metodologias, a questão da inovação, tem neste caso que ver, e a minha opinião vai muito no sentido da identificação dos processos de construção do conhecimento feito pelos nossos alunos.
E fazer um ensino inovador é identificar esses processos e depois perceber como é que nós podemos replicar esses mesmos processos. Muitas vezes, quando pedimos a um aluno que nos explique como é que compreendeu um determinado conceito, a explicação do processo que o leva a essa compreensão é um dado fundamental para nós podermos organizar de forma, eu diria, inovadora, de forma criativa, um novo processo de ensino e de aprendizagem. Obrigada, professor Jacinto. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Ela é da professora Dayana. Dayana é da Escola Estadual Irmã Gabriele Cougels. Ela destaca a falta de treinamento prático no uso de diversos tipos de recursos metodológicos disponíveis, e isso tem sido um grande obstáculo para muitos professores, né, presenciais do nosso ensino mediado por tecnologias. E diante dessa realidade, a professora Dayana vai perguntar, né, o que pode ser feito, seja pelo governo ou outros órgãos responsáveis, para que esse problema seja minimizado e assim facilitar o uso das estratégias ativas de aprendizagem em sala de aula. Eu vou passar essa pergunta para o professor Jacinto. De uma forma muito breve, chamar a atenção para essas dificuldades e, sobretudo, quando temos em conta que a base que pode ser utilizada é sempre uma base lógica e, portanto, quando essa base está fragilizada ou não é tão simples, evidentemente que se torna mais complexo qualquer processo de ensino. A experiência e o contexto específico desta professora aproxima-se muito de uma realidade que existiu em Portugal na década de 60, que em Portugal chamava-se telescola, em que tínhamos um processo organizado pela Universidade Aberta e tínhamos polos, em que um professor acompanhava os estudantes no processo de aprendizagem. Mas a informação era organizada através de técnicos que faziam chegar, neste caso, o suporte lógico à televisão, e o professor que se encontrava no local teria que ajudar os estudantes a construir essa mesma aprendizagem. O importante aqui é que o professor que se encontra seja ou consiga, do ponto de vista dos processos de ensino, ser muito mais do que alguém que está apenas no espaço para apoiar ou acompanhar os alunos. O que está aqui é algo mais exigente, que passa a sentir verdadeiramente um interveniente no processo de ensino e aprendizagem. E que essa mediação tecnológica possa acontecer, e no caso concreto, mesmo estando em presença, que possa complementar toda essa dimensão exigente, naturalmente, que é ter crianças ou ter estudantes a receberem informação que vem mediada por um determinado dispositivo tecnológico. Excelente, professor. Muito bom a sua exposição sobre isso, para a gente ter essa compreensão. Professora Lilian, quer fazer algum complemento? Só para complementar, esse professor mediador, né, que está presente lá presencialmente próximo dos alunos, e aí eu estou pensando, né, no nosso retorno às atividades presenciais, o quanto essa teletransmissão também pode ser algo que dispare uma ação mais ativa e mais investigativa e mais colaborativa dos alunos que estão ali com o professor mediador, e que eles não dependam apenas da tela para passar informações, né? Eu acho que quando a gente pensa nas metodologias ativas na realidade do Amazonas, a gente tem algo muito especial, que é ter um professor especialista que está auxiliando essa construção de conhecimento e transmitindo para várias escolas, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de estudantes com as suas características, com as suas identidades, assim como o professor Jacinto já comentou em outros momentos. Então, que esse professor mediador também possa
participar dessa ação com os estudantes, mas favorecendo uma produção de conhecimento para esses alunos que estão recebendo essa aula à distância, né? Então, acho que é um pouco trazer essa reflexão. Obrigada, professora Aline. Acho que é bem importante mesmo a gente pensar nesse processo de formação, né? Nós temos agora, professora Lili, ainda uma discussão sobre recursos e suporte à educação. Nós temos a pergunta da professora Nazineide, da Escola Estadual Mirtes Marques Trigueiro. Ela pergunta também, né, sobre metodologias ativas, né, se elas só existem se houver recursos tecnológicos digitais, né, a gente já até conversou sobre isso no começo, né, mas aí a gente vai colocar a pergunta dela. Como nós poderíamos alcançar os alunos de baixa renda com metodologia ativa se eles não possuem um bom provedor, uma boa televisão e um celular compatível para acompanhar as aulas, né? Embora a gente já tenha feito esse alinhamento no começo, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma resposta assim, mais objetiva para a pergunta da professora, por gentileza. Muito bom. Uma coisa, então, muito forte é que metodologias ativas, elas podem ser enriquecidas pelo uso dos recursos digitais, mas a gente pode muito bem fazer experiências com metodologias ativas sem recursos digitais, né? Então, é importante a gente ter essa clareza. Como o professor Jacinto falou lá no início, nós vivemos num século imerso em tecnologias digitais, mas a gente sabe que no nosso país a gente ainda tem locais em que os estudantes não têm esse acesso. Então, o mais importante é uma mudança de mentalidade, né? A gente trabalhar muito com os professores em relação a essa mudança de mentalidade, de que o aluno tem sua identidade, tem seus conhecimentos prévios e que o professor pode facilitar esse processo de construção de conhecimento por meio do desenho de experiências de aprendizagem, que esse aluno possa ter um papel mais de produção de conhecimento, né? Então, o uso do recurso digital, ele é importante, ele enriquece, mas se ele não existir, isso não minimiza a importância de uma metodologia que coloque mais o aluno como um protagonista. Então, sugerir questões que mobilizem esse estudante para pesquisar, para investigar, para trocar com os pares, sempre vai possibilitar essa visão mais ativa da construção de conhecimentos. Obrigada, professora Lília. A gente vai agora passar para a nossa última questão, para finalizar esse bloco, né, que vieram das perguntas dos professores da rede pública, e na verdade não é nenhuma pergunta, é mais uma inquietação, né, pelo que a professora, né, chama de sobrecarga, né? Já que os professores eles estão assim em multitarefas, pois a atuação do professor ela não se limita à sala de aula, né? Portanto, ela reflete que após essa pandemia nós teremos uma nova visão acerca da educação. Mas nesse contexto ela também destaca a fragilidade da formação de professores. E aí ela pergunta como as mudanças epistemológicas, tecnológicas, metodológicas, elas podem se dar a curto prazo, né, sem sobrecarregar os professores que terão de buscar formação, atualizar-se e apropriar-se de novas ferramentas de trabalho e ainda continuar dando conta das atuais demandas. Eu vou passar ao professor Jacinto para que ele responda, a professora Lília também pode complementar, se puder, se quiser. Agradecer a pergunta, é uma pergunta muito interessante, assente numa constatação que é uma constatação importante, que é e o fenómeno que acontece, ou a inquietação manifestada é uma inquietação que os professores da Europa, os professores em Portugal sentem, que é a ideia de que cada vez mais se encontram sobrecarregados e que, quando olham para a evolução tecnológica, partem sempre do princípio que aquilo que foi prometido com o desenvolvimento da tecnologia é a facilitação da vida do professor. E muitas vezes constatam que se torna mais complexo, que se torna mais difícil e que no seu cotidiano têm mais dificuldades porque de repente têm mais tempo ocupado para desenvolver as suas atividades e, portanto, têm mais exigência do ponto de vista temporal para fazer as mesmas tarefas. E essa é uma questão complexa. Agora,
nós também percebemos que mesmo na organização das metodologias ativas, há uma preocupação de diminuir esse trabalho e tornar esse trabalho mais proveitoso para o professor, menos repetitivo. Lembro uma metodologia ativa que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida vem no fundo mostrar isto, quer dizer, eu posso ganhar tempo, poupar tempo, no sentido em que faço, por exemplo, a gravação daquilo que é a informação e disponibilizo a mesma informação aos meus alunos através de uma tecnologia que é vídeo, e depois os alunos têm autonomamente capacidade de estudar, de ver, de olhar, e vou usar nas minhas aulas muito mais, ou vou explorar no meu contacto direto, presencial, com os meus alunos, as dúvidas, as dificuldades, isto é, gasto menos tempo, porque não repito tanto a mesma informação, ela fica disponível. E o aluno vai, volta a consultar, e portanto ganha tempo. Agora, objetivamente, há um sentimento generalizado de uma fadiga dos professores resultante da multiplicação de tarefas e que aquilo que é anunciado como uma possibilidade fruto da facilitação dos processos muitas vezes não tem correspondido a essa realidade. A expectativa que todos temos é que sejamos capazes de transformar o ensino, torná-lo mais eficaz do ponto de vista da gestão do tempo, da gestão do tempo do aluno, torná-lo mais aliciante e, portanto, fazer com que a motivação e as aprendizagens aconteçam de forma mais constante e, para nós, de forma mais satisfatória, naturalmente. Obrigada, professor Jacinto. A gente já está com o nosso tempo assim já bem estourando mesmo, então eu vou passar para as considerações finais e a professora Lili também pode complementar nas suas considerações finais, né, essa questão final das multitarefas, né? E aí eu passo então a palavra à professora Lília, né, que já pode fazer suas considerações finais, as apreciações em relação ao nosso tema de hoje. Professora Lília. Muito bom, Ana. Bom, só complementando a fala do professor, a questão da sala de aula invertida, a gente percebeu de uma forma bem eficaz aqui no país, em que nos momentos assíncronos, né, algumas escolas, alguns professores, no momento assíncrono, ele entregava o vídeo, e no momento síncrono, né, nesse momento de pandemia, ele fazia essa discussão com os alunos. Então, a gente percebe que essas multitarefas, a gente realmente tem muito multitarefas, mas a gente percebe, eu senti isso muito na minha tese, o sentimento do professor, né, de dever cumprido, de ter conseguido atingir os seus objetivos, quando ele vê o aluno ali se envolvendo, se engajando com a aprendizagem, construindo conhecimento. Então, eu vejo que, de uma maneira geral, as metodologias ativas, elas aparentemente parecem que vão trazer mais sobrecarga ao professor, mas quando o professor percebe a eficiência deste processo, ele também tem um sentido de dever cumprido e de satisfação com todo o movimento. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui discutindo com vocês, agradecer a Ana Lucena, por meio do CEPAM, a SEDUC, a CEMED, por essa oportunidade de discutir com vocês, agradecer ao professor Jacinto, aprendi muito, eu acho que a gente vem participando desses encontros e sai daqui de cada um deles muito mais revigorado com novos conhecimentos. E dizer que eu estou realmente sempre à disposição de vocês, porque eu gosto muito de estar perto dessa nossa realidade que envolve uma diversidade tão grande de experiências. Muito obrigada. Obrigada, querida Lília, viu, pelas palavras e pela disponibilidade de sempre. Professor Jacinto, muito querido, né? Nós não nos conhecíamos, mas assim, a gente passa agora a conhecê-lo, né? E ver como, de fato, ser uma pessoa muito querida, muito acessível, né? E que, por isso, assim, o senhor já tem o carinho aqui de toda a nossa equipe. Eu passo a palavra para o senhor para as suas considerações finais. Professora Ana, muito obrigado. Agradecer as palavras, dizer que foi um gosto, a vossa amabilidade convidando-me para participar nestes diálogos. Foi um gosto poder dialogar consigo, professora Ana, com a professora Lilian. Foi um momento também
de aprendizagem com ambas. Dizer que foi um gosto, estando longe deste outro lado do oceano, mas poder partilhar e poder aprender e poder discutir convosco. E, sobretudo, chamar a atenção para algo que me impressionou muitíssimo neste momento em que também tive a oportunidade de conhecer e de dialogar, que foi sentir que a própria organização deste programa assenta num pressuposto que para mim é muito interessante, que é a questão do diálogo. A ideia de que os professores têm voz, os colegas, todos os profissionais têm uma voz, e que este é um momento de partilha, de discussão, onde seguramente todos saímos erros, e portanto eu queria agradecer a honra de ter podido estar convosco, ter-vos conhecido, a professora Lilian, a professora Ana, a professora Rita, que não está aqui, mas que também tive a oportunidade também de conhecer, toda a equipa que acompanhou, os professores que participaram de forma tão ativa com questões, agradecer-lhes as questões e incentivá-los, desafiá-los a continuarem a pensar a educação, porque a transformação da educação só pode depender dos professores. Não há nenhuma alteração séria no domínio educativo por decreto superior. O governo não pode querer que transforme a educação. Ela será transformada quando nós sentirmos que verdadeiramente aquilo que estamos a fazer vai transformar a sociedade, vai transformar os nossos estudantes. Muito obrigado por esta oportunidade e estou naturalmente à disposição por e-mail, como quiserem, para me contactar, colocar em questões e continuar este diálogo. Muito obrigado. Gratidão, professor, gratidão mesmo, viu? É uma honra a gente estar dividindo aqui esse espaço, né, com duas pessoas tão queridas, como o professor Jacinto e a professora Lília. E eu também quero aqui dar o meu muito obrigada pela participação, né, e deixar os contatos da SEDUC, da CEMED, e dizer que qualquer dúvida ou informação que vocês acessem os nossos canais nas nossas redes sociais. E aproveito para também agradecer em nome da SEDUC Amazonas e da CEMED Manaus, deixando aí um alô especial para as nossas equipes do CEPAM e da DDPM, né, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais da educação do Amazonas. E também agradecer aí a uma equipe imensa que não está aparecendo, mas a equipe técnica do Centro de Mídias do Amazonas, tá? Eles são assim, o pessoal que dá todo o nosso suporte técnico necessário à realização do programa, nesse desafio de nós fazermos tudo de casa, testes de gravação. Então, assim, é uma equipe imensa e, assim, muito batalhadora, muito ativa, incansável, né, para que a gente não pare, né, em nenhum momento de oferecer essas oportunidades de um diálogo, de um aprendizado constante. E, finalmente, também eu quero agradecer a cada professor, a cada professora da rede municipal e da rede estadual de educação do Amazonas que entraram no link de perguntas, formularam as questões e que, de fato, deram vida e voz a essa nossa conversa hoje, né? E eu quero agradecer nominalmente a professora Vanessa Figueiredo de Carvalho, a professora Cassiane Nascimento da Silva Buquerque, Catiana Barbosa, Cristiane Pereira Moreira, Silvio César, Cíntia Morales, Gilmara Sara, Jefferson Rodrigues, Maridulce Lustosa, Manuel da Cruz Nobre Lourenço, Betânia da Costa Correia, Nazineide Brandão de Souza Lucas, Daiana Soares da Silva e Vieira Henrique. Tá? Assim, a gente faz questão de dizer o nome de cada um, porque o programa foi feito por vocês, pelas perguntas, né, pelos questionamentos, foram eles que estruturaram o nosso diálogo. E o programa de hoje ele vai estar disponível brevemente daqui a pouco no YouTube, na plataforma Saber Mais e também nas nossas redes sociais. E eu já aproveito também para convidar todos vocês para o nosso próximo programa, que vai abordar o tema Ser Criança em Tempos de Pandemia, os papéis da família e da escola, com a professora doutora Sueli Melo, a professora mestre Adria Marinho e a nossa mediadora, professora doutora Josicleia Printes, formadora do CEPAM e da DDPM. Participem conosco, vai ser no dia 24 de junho, às 11h20, o horário aqui do Amazonas, e eu conto com a presença de todos,
em nossos canais, tá? Que estão aí à disposição. E também pedir aí para que todos nos sigam no Instagram, lá vocês vão poder ter acesso às informações sobre a programação, sobre os outros diálogos formativos que já aconteceram, os links, como assistir, participar das rodas de conversa, além de materiais complementares que nós também estamos colocando, né, de todos que estão participando das rodas, e para que isso se torne também mais um ponto de encontro da nossa comunidade escolar. E, para finalizar, eu quero citar aqui uma frase do Edgar Morin, né, do grande Morin, que diz o seguinte, que nós temos que aprender a manejar a mudança, né, como se estivéssemos a navegar num mar de incertezas, passando por um arquipélago de certezas. Então, é justamente nesses arquipélagos, né, nessas pequenas ilhotas de certeza, né, que nós temos que caminhar juntos, né? E lembrando uma frase também de um outro filósofo, porque as crises elas vão passar, mas é justamente o compromisso ético é que vai brilhar naqueles que souberem interpretar esse momento, tá? E vocês estão aqui conosco para nos ajudar a interpretar esse momento pelo qual estamos passando. Então, um forte abraço a todos, tá? Até a próxima e não esqueçam, para o bem de todos nós, fiquem em casa. Beijo, até o próximo programa.